Queridos irmãos, é sempre uma alegria imensa esses nossos programas de domingo à noite, não é verdade? Talvez alguns inconscientemente, outros mais conscientemente. Eu, por exemplo, domingo é um dia sublime para a minha vida. Eu nasci filho da igreja, já nasci num lar onde meu pai era líder numa igreja, numa congregação de um vilarejo próximo de uma cidade que era maior um pouco do que um vilarejo, e meu pai era presbítero, líder daquela igreja. Então eu já cresci vivendo as alegrias dos domingos, dos dias de domingo. Então ontem, como sempre acontece, eu fui até a madrugada pensando no nosso dia, porque eu estava escalado pelo nosso pastor, pela organização aqui dos louvores, para cantar. Mudou, hein, gente? Agora eu canto no primeiro e no terceiro domingo, hein? Vocês já sabem, para a gente não faltar. E vim pensando, hoje nós vamos cantar hinos antigos, hinos novos, aprender coisas novas, fazer uma mistura, um mix muito gostoso. Então toda a minha excitação, lendo, pensando no nosso encontro, era porque eu sei que esse é um momento que Deus faz coisas maravilhosas aqui no nosso meio. Talvez nós, os pastores, saibamos mais do que vocês de muitas coisas maravilhosas que acontecem em encontros como esse. Jesus disse, afirmou isso ao nosso coração, isso nunca mudou. Desde que foi revelado, o coração de todos os crentes deveriam viver com profunda alegria em encontros como esse. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus disse, eu estou no meio da igreja, porque onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Cristo, é uma igreja reunida. É assim que acontece a semana inteira nas nossas casas, as células, ou nos lugares onde nós marcamos, às vezes de almoçar juntos, comer juntos. Cada vez que nós partimos o pão em qualquer lugar, nós estamos fazendo, como hoje, de uma maneira mais solene e organizada, a Eucaristia, repartindo o nosso pão, dando o pão para alguém, bebendo junto com alguém, alguma coisa, alguma bebida, alguma coisa que traga alimento para a nossa alma. Estamos repartindo, compartilhando aquilo que o Senhor nos tem dado, e estamos reunidos em nome de Jesus, porque devemos assim viver e tudo fazer como para o Senhor. Então nós vivemos a alegria de estar na presença do nosso Deus. Ontem eu, para preparar o meu coração para nós estarmos juntos hoje na ceia do Senhor, eu assisti mais uma vez aquele filme A Paixão de Cristo, só para eu me lembrar exatamente o que acontece quando nós nos reunimos. E vi de novo aquelas cenas muito bem feitas, pensadas pelo Mel Gibson, a direção daquele filme, um filme esmagador, que a gente acaba de ver e fica pensando, meu Deus, isso era destinado a mim. E o que era destinado a mim, de uma maneira violenta, representado por aqueles que um dia foram os protagonistas de baterem os cravos e talharem aquela cruz, aquele madeiro cruento para entregar Jesus. Fizemos aquilo, batemos no nosso Salvador, cuspimos no nosso Salvador, negamos o nosso Salvador, e Ele foi até o fim, por amor de nós, recebendo todos os nossos pecados, o efeito, a violência dos nossos pecados. Estava pensando nisso tudo ontem, para sentarmos juntos hoje, comermos o pão e bebermos o cálice, lembrando daquilo que Jesus fez por nós. A imensa oportunidade que Ele nos concedeu de relembrarmos esse momento agora com um coração novo, não mais olhando para Ele como se Ele fosse o errado, como se Ele fosse o rebelde, como se Ele fosse aquele que estava quebrando as regras. Tudo se inverteu. Ele sofreu o nosso sofrimento, o sofrimento que deveríamos receber por quebrarmos os mandamentos, por desobedecermos aquele que dirige as nossas vidas, o autor da vida, o nosso Criador, o nosso Deus. Jesus disse, todas as vezes que nós participarmos de um momento como esse, devemos fazê-lo em memória dEle, lembrando-nos dEle, do que Ele fez, por que Ele fez aquilo, e agora o que nos espera.
o que nos aguarda. Um dia em que nós abriremos os nossos olhos e contemplaremos a face do nosso Salvador. Deus maravilhoso. E eu li um texto da palavra que cobre esse momento, aquele final de semana, para ser mais exato. Eu imagino que isto aconteceu na quinta-feira, quando Jesus estava no cenáculo, comendo com os seus discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos, e ele falou as últimas palavras, os últimos conselhos aos discípulos, e falou coisas maravilhosas, como o que está escrito no capítulo 15 do Evangelho de João. Peço que você abra a sua Bíblia, no capítulo 15 do Evangelho de João, esse texto maravilhoso que eu imagino, e o texto, a análise do contexto desses acontecimentos nos fazem entender que realmente foi assim, neste momento, que Jesus falou essas palavras maravilhosas. Do verso 1 até o verso 5 apenas eu quero ler. Jesus falou aos seus discípulos, lá no cenáculo, quinta-feira, pouco tempo antes de ele ser preso e sofrer em nosso lugar. Ali, naquele momento, ele instituiu o que nós celebramos hoje aqui, a Santa Ceia, a Eucaristia, a mesa do Senhor. E ele falou essas palavras, reunidos à mesa, ele disse: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o coração de todos os seus discípulos. Registradas essas palavras pelo apóstolo João, por ordem do Espírito Santo e por cuidado do Espírito de Deus, o Deus enviado pelo Filho e pelo Pai, a terceira pessoa da Trindade, ordenou, organizou, foi escrito, foi guardado para chegar até a mão daquele que completará o número dos escolhidos, que determinará assim a hora em que Jesus Cristo se manifestará, voltando em glória para buscar a sua igreja. Mas enquanto nós lemos essas palavras benditas, nós podemos nos lembrar e pensar que algumas pessoas veem a vida cristã como se a vida cristã devesse se passar, e assim acham que deve ser, como um mar de rosas. Outros veem a vida cristã como um campo de batalha. Cada um tem uma maneira de pensar. Há um grupo que diz: se eu tiver fé suficiente, nunca ficarei doente, nunca ficarei sem dinheiro, nem terei problemas. Tem gente que pensa assim. E se alguém não pensa assim, ele diz: é porque você não tem fé. A verdade é que a qualidade da sua fé é revelada não pela abundância de dinheiro, pela saúde perfeita, ou por coisas assim. Tudo isso é bom e vem de Deus, e Deus quer que nós possuamos isto, mas a qualidade da nossa fé é revelada nos tempos difíceis, no enfrentamento das batalhas. Às vezes nós pensamos e dizemos: Deus tem sido tão generoso, e é mesmo, tem feito coisas tão maravilhosas sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, e tem feito mesmo.
e nós pensamos, eu estou muito bem seguro, minha fé é uma fé robusta, e eu realmente amo o Senhor, e estou pronto a viver por Ele e para Ele, seja qual for a situação. Até que nós entramos numa outra situação, num outro estado de vida. Por exemplo, pressão financeira. Nós estamos vivendo um momento assim no nosso país. Quando nós ouvimos sobre o número de desempregados, eu sempre acho que é maior do que o que é anunciado, porque importa aqueles que anunciam diminuírem o máximo para dizer que as coisas estão melhorando, mas é sempre mais, é igual a inflação. A inflação é pequenininha, a gente chega no supermercado e pensa assim, mas que inflação tão pequenininha é essa que os preços que eu vejo aqui, todos vão além de 10, 15, 20, 30% de aumento e me dizem que a inflação é 4%. Não, é porque o tomate e tal, aí as pessoas dizem o que joga para baixo, joga para cima. Eu confesso que eu nunca entendi direito, eu não sou economista, por isso eu sou desculpável, essa coisa da inflação, ou o número de desempregados quando a gente anda pelas ruas e fala com os amigos, famílias, colegas e vemos ao nosso redor um número que parece-me que por amostragem, considerando a população do nosso país, tem mais do que o que dizem. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Quando você está lutando contra a enfermidade, quando você olha para o seu corpo e se sente fraco, precisando de socorro, você precisa de fé para crer que Ele é o grande médico, que promete trazer a cura. Jesus disse, a mim e a você, nós precisamos permanecer no Senhor, seja qual for a situação. A nossa segurança não está no estado que nós estamos experimentando. A nossa segurança está em aprendermos a permanecer no Senhor, seja qual for, como acabamos de cantar, onde eu estiver, seja qual for a situação, meu coração permanece no Senhor, estou seguro no Senhor. Jesus disse, esta é a única maneira de dar muito fruto, que é o que todos nós desejamos. Todo crente deseja dar muito fruto. Todos nós queremos que o Senhor tenha prazer em nós, em nosso coração, em nossas escolhas, em nossa vida. Então, a bênção está por perseverarmos no Senhor, isto é, permanecer no Senhor. Nossa segurança está nele, como Ele faz, a maneira como Ele ordena, o modo como o Senhor nos olha, a distância do caminho que Ele nos permite andar, a medida da provação. O texto nos ensina, ninguém passa, ninguém sofre nenhuma provação maior do que seja capaz de suportar. Juntamente com a prova, Deus traz o livramento. Mas quem determina isso é o Senhor. E a provação vem sempre com vistas a nos aperfeiçoar para uma vida de fé, para uma vida de esperança. Quando o texto mostra como a videira que dá muito fruto é tratada, nós achamos muito bonito, mas nos esquecemos que a metáfora se refere à nossa vida. Todo aquele que dá fruto, o Senhor o limpa mais ainda. O Senhor o prepara mais ainda. E a figura é de corte, de depenar, de repente tornar feia a situação, para depois o fortalecimento de frutos abundantes, perfeitos, que alegram o coração do nosso Deus. Ficar animado por causa do fruto, antes de aprender a plantar a semente, revela que nós ainda estamos interessados por Deus, tão somente pelo que Ele faz, ao invés de estarmos interessados no Deus que quer que nós o sirvamos por causa de quem Ele é, e que faz as coisas como Ele faz,
sem pedir conselhos a ninguém, porque Ele sabe fazer todas as coisas com perfeição, com relação à minha vida e à sua vida também. Vocês já pensaram nisso, irmãos queridos? Claro que já pensaram nisso. Mas a hora boa da gente pensar e refletir sobre isso é quando a gente olha para um lado, para o outro, procura o braço de um amigo, procura onde está o recurso que pode nos trazer segurança e nos sentimos aparentemente isolados, sem socorro, mas olhamos para aquele que é invisível, mas nós afirmamos e sabemos que é presente e nos alegramos diante da dor, da luta, da prova, do sofrimento, dizendo: o Senhor está me preparando para algo muito especial, para um fruto que eu não daria de outra maneira, para um resultado na minha vida que de outra forma eu não conseguiria apresentar ao meu Deus de amor, ao meu Deus amoroso. Eu acho que eu não sou muito diferente de vocês. Eu penso em Deus de uma maneira mais prazerosa quando eu estou folgado, quando as coisas estão bonitas, quando eu olho e meus olhos se enchem de amor, pela fartura, pela beleza, pelo quadro tão favorável. Mas quando as coisas não estão boas, eu sou feliz quando entendo que eu devo me ajoelhar até os meus joelhos doerem diante de Deus, dizendo: eu não estou entendendo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo, mas eu sei que há algo especial e que o Senhor tem cuidado de mim. Eu quero todos os dias aprender mais e mais a olhar para a vida desse jeito e poder colocar o meu braço no ombro de meu irmão, de minha irmã, do meu filho, da minha esposa, acalentar o meu coração, dar bons conselhos, com coragem, em qualquer situação, de dizer: mas Deus está com você, Deus está cuidando de você, Deus não entregou a presidência do seu coração e da sua vida para mais ninguém, Deus não ficou mal, Deus não é desfavorável, Deus nos é favorável, Deus está no comando, Deus está limpando para que a produção seja primorosa e Ele tenha o prazer de derramar no nosso coração a notícia que Ele tem prazer em nós, que o Senhor nos ama e nos quer bem. Então a gente pode se perguntar: quem é Deus para mim? Eu pergunto: quem é Deus para você? Quando importa para você o que Ele diz em sua palavra? Quanto é importante para você o que Deus disse? Os preceitos do Senhor têm para você a mesma importância que as suas promessas? Eu não sei, pastor Theo, se daria dinheiro a gente inventar aqui na Igreja Betânia para oferecer caixinha de preceitos. Tem caixinha de promessa que vende muito. Desde que eu era criança que eu vejo caixinha de promessas, filetinhos com promessas abençoadoras. Mas caixinhas de preceitos, daqueles que começam com não, igual nós falamos para os nossos netinhos, para os nossos filhos: não faça assim, você não deve. E aqueles que o Senhor ordena, aquilo que demanda de nós imediatamente uma atitude, de deixar, de começar, de ir, de voltar, de falar, de cale-se, fique calado, de ouvir somente, sem nada responder. O quadro dos que buscam a prosperidade, não sei se vocês já receberam uma anedota dessas pintadas, dessas fotografadas, um quadro criado só para ilustrar. Todo mundo já recebeu, porque essas coisas vão chegando repetidamente para a gente. 2 auditórios. Um auditório daqueles que oferecem a noite
da bênção, a noite da prosperidade, lotado. E um outro, noite de vigília, jornada de oração, num lotado, no outro, algumas pessoas distribuídas esparsamente num auditório muito maior do que a pequena quantidade de gente que estava ali dentro. Para nós tem mais valor as promessas do que os preceitos, sendo que igualmente são palavras de Deus para a nossa vida. A vida cristã é de fato um campo de batalha. Na verdade, nós moramos num campo de batalha. Nosso corpo se constitui um campo de batalha. Ele exige, há desejos, a nossa mente, os nossos olhos veem coisas que nós queremos e sabemos que não devemos. O Espírito de Deus está conosco, Ele nos diz como devemos fazer e nós sofremos. Sofremos por causa das nossas escolhas, sofremos por causa da escolha dos outros. Por isso, esse mundo ou o lugar onde nós habitamos, esse tabernáculo, essa moradia, se constitui num verdadeiro campo de batalha. Os conflitos, o nível de ataque, as dificuldades, tudo isso é determinado, porém, na vida daqueles que amam e permanecem no Senhor, como o tamanho, a beleza e o valor da missão que Deus lhe deu. Quanto maior é a sua luta, mais preciosa é a vitória do perseverante, mais lindo é o resultado na sua vida. Vejam se não é assim, meus irmãos, que Tiago escreveu: tende por motivo de toda alegria, alguma alegria, alegria completa, o passardes por várias provações, sabendo que neste momento, e somente neste momento, é que a sua fé está sendo apurada, e depois de completado o ciclo desse preparo da mão de Deus na sua vida, nós somos apresentados pelo Senhor, para Ele mesmo, como vitoriosos, e somos motivo de alegria para o nosso Senhor, para o nosso Salvador. Nesse sentido, nós, quando treinamos de fato a andar com Jesus e andar ao lado do Senhor, e o inimigo aparece com os seus ataques, com as suas notícias, com os seus cochichos, sofismas, subterfúgios, soprando em nossos ouvidos, ou apontando para as manchas da dor no nosso corpo, nós precisamos aprender a olhar para tudo isso e dizer: todo esse fuxico que você está tentando fazer aqui na minha mente, na minha cabeça, na verdade funciona como um elogio. Deus está operando na minha vida, eu não estou solto nesse mundo de provações, eu tenho um pastor, há um cajado sobre mim, há uma voz que determina o caminho, há pastos verdejantes, há águas tranquilas, há palavras seguras, quando eu estou no vale da sombra da morte, da dificuldade, da provação, que me diz: eu estou contigo. Há uma mesa preparada logo adiante, logo depois, no tempo que Ele já determinou e que vem ao nosso encontro. Você, meu irmão, você, minha irmã, escolhido, escolhida, você vai ser podado em algum momento, você será podada em algum momento da sua vida. Regularmente Deus permite, Deus faz isso em nós, para que nós frutifiquemos para a glória e louvor do seu nome. E é justamente nesse momento que chega a palavra de Cristo ao nosso coração e diz: é importante permanecer. Permaneçam em mim, Jesus nos diz. Permaneçam em mim. Não há argumento que deva nos retirar desta segurança. Jesus, eu não estou entendendo nada, mas eu permaneço no que eu sei, nas palavras que já chegaram ao meu coração, na impressão favorável que até hoje, no alto da minha idade, Deus já me permitiu passar, repetindo todos os dias: até aqui a mão do Senhor me conduziu, e Ele não me escolheu
para ver se daria certo. Ele é quem faz dar certo tudo na minha e na sua vida. Por isso, Jesus naquela noite, sabendo o que ia acontecer com ele, mas aqui preocupado com a reação e com o que ia acontecer com os seus, preparou-lhes o coração, como prepara o meu e o seu, todos os dias, para enfrentarmos cada dia da nossa vida. Não desista, não desmorone, pois quando o teste passar, você, mais uma vez, terá o testemunho da bondade de Deus sobre a sua vida. Se você estiver passando por aquela noite terrível, de quinta-feira até o amanhecer de uma sexta-feira ainda mais horripilante, se você estiver passando por momentos que são descritos como o sufoco, a dúvida, a angústia, o sentimento de perda, de desmoronamento de tudo, que Jesus sabia que os seus iriam passar e sabe o que temos passado, o que haveremos de passar, para a glória e louvor do seu nome, porque Ele nos escolheu e somos escolhidos. A palavra do Senhor é, neste momento, é que eu preciso falar ao seu coração, permaneça em mim, diz Jesus, permaneça em mim, porque sem mim você não conseguirá dar um passo adiante. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, não é possível continuar vivendo. Sem Jesus, não é possível não viver apavorado com a possibilidade da morte, ou inverter, enlouquecer seu coração, a sua mente, e de pensar que para cessar a sua angústia e seu sofrimento, você pode simplesmente estancar a sua vida com uma atitude contra você mesmo. Sem Jesus, nós não devemos tentar fazer nada. Com Ele, nós podemos fazer tudo e acertar, porque Ele nos conduz em segurança. Nunca deixará de nos ensinar, nunca deixará de nos levar à próxima oportunidade, nunca nos abandonará, nunca. O único que pode dizer nunca, e é nunca mesmo, é o Senhor da glória. Aquele que disse, todo que o Pai me deu, esse vem a mim. E todo que vem a mim, de modo algum, eu jogarei fora. Você acha que Jesus vai jogar você fora? Você veio ao Senhor em seu coração? Você acha que você não veio por indicação do Pai? Vai ao Filho? É Ele quem faz isso conosco. E é Ele quem diz, permaneça em mim. Não saia da sua posição de fé, de esperança e de segurança absoluta. Eu vivo ou eu morro. Eu continuarei ou serei parado somente pela mão e pelo cuidado do meu Senhor e meu Salvador. Toda vez que comermos o pão e bebermos o cálice, devemos fazer isso lembrando dele, quem ele é, e anunciando com a nossa vida de discípulos, de seguidores, de escolhidos de Jesus, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E a história aqui será encerrada, e nós começaremos uma nova vida, uma nova jornada, sem relógio, sem anos, sem milênios, sem essas datas curtinhas de não sei quantos milhões de anos, coisas assim que se fala por aí, essas datações que fazem. Isso é uma fagulha diante do que Deus tem preparado. Em abundância eterna, em beleza, em paz, em segurança. Nunca mais pranto nem dor, nunca mais separação, nunca mais dúvida, nunca mais, nunca mais. Só Jesus pode dizer isso a nosso favor e nos garantir esta verdade.
Então nós vamos comer o pão e beber o cálice mais uma vez, lembrados que nós somos ramos da videira verdadeira, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, e quem cuida desta videira verdadeira é o Pai amoroso, e é Ele quem faz com que a nossa vida frutifique pelos caminhos, da forma, no tempo, na intensidade, na beleza, na perfeição de toda a sua obra, de tudo o que Ele faz, como Ele faz, perfeitamente bem. Curva a sua cabeça para a gente falar com Ele e agradecermos ao nosso Deus antes de comermos e bebermos na presença do Senhor. Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos fazer as afirmações benditas que a Tua palavra, que foi jorrada sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, que a temos em nossas mãos, podemos apalpá-la, folhear as páginas ou digitar as nossas telinhas, meditando, recebendo o que o Espírito de Deus, com a sua capacidade bendita, eterna, perfeita, imensurável, pode ampliar ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento. Deus bondoso, como Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Mais uma celebração da mesa do Senhor, que nos aproxima daquela que estaremos diante de Ti. Que o Senhor, ao partir e antes de voltar, disse que por ela anseia, quando todos estaremos juntos, num ambiente, numa situação, num estado que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais, nem o inteligente desse mundo, ou do mundo que nós não conhecemos, do mundo espiritual, jamais pôde imaginar o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que temem o Seu nome. Nós Te amamos, Senhor, e queremos viver sob o temor da Tua palavra, do brilho da Tua face, em nome de Jesus. Amém, Pai Santo. Amém.